Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Uma boa noite a você que se encontra aí no seu lar nesse momento. Fomos saudados com essa bela canção e é especial, de fato, nós podermos também ali dos nossos lares saber que esse é um Deus poderoso que de fato ouve as nossas orações e se importa bem especialmente conosco. E eu quero saudar a nós também com a palavra do Salmo 106, o versículo 1, que diz: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, diz o salmista, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa semana, essa comunidade de Barreiros completou aí 37 anos, no dia 4 de setembro. E quando a gente olha para esse versículo aqui, a gente pode dizer que esse é um versículo dessa comunidade nessa semana também. De dizer que essa comunidade também confessa isso. Olha, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 37 anos, a gente sabe que oficialmente 37, mas na verdade são mais que 37 anos, onde a misericórdia desse Deus
foi derramada sobre essa comunidade, onde a bondade desse Deus certamente esteve aqui com as pessoas dessa comunidade, onde essa comunidade também foi usada para levar a palavra, para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, para estar com pessoas em tempos bastante difíceis. Cada um de vocês aí também que nos assiste nesse momento, sabe como essa comunidade foi usada em tantos momentos, em momentos bem difíceis das vidas de vocês também. Então, nesse sentido, a gente olha para trás com alegria de dizer de fato e confessar, olha, a misericórdia desse Deus de fato é sobre nós e Ele é um Deus bondoso para conosco. E nesse sentido, então, de olhar para trás com gratidão no coração e pedir que Deus continue com o seu amor, com a sua bondade e a sua misericórdia, para que essa comunidade continue caminhando para frente, podendo ser bênção também para as pessoas. Bem-vindo, você que está conosco. Lembramos que nós nos reunimos aqui nessa noite também em nome do Trino Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu quero orar conosco também nesse tempo, Senhor Deus e Pai. Obrigado por esse tempo que nós temos de culto nas nossas casas, Senhor. Nós oramos também a Ti, Senhor, para que a gente possa ter um ambiente também seguro, para que logo nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais, Senhor. Mas ao mesmo tempo agradecemos porque podemos ter a possibilidade de receber a Tua palavra, o Teu Evangelho, e isso é um presente Teu. Nós nos colocamos aqui também diante de Ti como pecadores que somos, Senhor. E rogamos, tem compaixão de nós também por tantas vezes que nós temos agido mal contra Ti, contra o nosso próximo, Senhor, contra a Tua criação, Senhor. Assiste-nos, Senhor, com a Tua misericórdia e dá com que esse culto seja um culto especial para cada um de nós, que nesse momento também louva a Ti, Senhor, que ora a Ti, que chega diante de Ti com as súplicas, com os louvores e ao mesmo tempo recebe a Tua poderosa palavra que traz vida aos corações, que consola, que transforma, Senhor, a cada um de nós de maneira bem especial. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Vocês viram os nossos avisos anteriormente que apareceram aqui na tela. Quem não conseguiu acompanhar pode depois, ao final do culto, retornar para o início aqui desse nosso vídeo e vai perceber lá os avisos que nós temos para hoje. Mas eu quero dar um aviso um pouco especial que vale a gente também trazer aqui. No dia 19 de setembro a gente vai fazer uma feijoada da comunidade, que é para marcar justamente então aí o aniversário da comunidade. Sempre nos primeiros fins de semana aí a comunidade tinha um almoço comunitário que marcava então a comemoração dessa data festiva da comunidade, e nesse ano a gente não pôde fazer isso, né? Então a gente vai ter um drive-thru aí, a gente tem que aprender a falar inglês para ser pastor, viu? Um drive-thru aí, né? O pessoal corrige embaixo depois como é que fala certinho, mas enfim, né? Eu não sou professor de inglês, então vai ficar por aí mesmo. E aí vocês são convidados para no dia 19 de setembro, então vir até aqui, antes disso, até o dia 15, fazer a encomenda da sua feijoada ali, que serve 2 pessoas. Você já viu circular informações aí. E aí, dia 19, nós convidamos você para você vir até aqui, então pegar a sua feijoada e ir para sua casa, então celebrar esse tempo também com os seus familiares. Fica o convite. E assim, também quero avisar que aqueles que têm crianças, o link também do culto infantil foi disponibilizado, também foi disponibilizado aí na descrição do nosso culto, então as crianças também podem ter um tempo bem especial aí de comunhão com Deus quando tem o culto infantil. Então nós queremos continuar louvando ao nosso Deus, fique conosco e que tenhamos aí um tempo bem especial. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração.
Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Um, dois, três. Ele se foi tão difícil se ver cumprir o que ele havia dito. Meus olhos dizem que a cruz nos separou, mas sinto seu amor cada vez mais forte. O seu amor nos conquistou, o seu amor nos reconciliou, o seu amor nos tornou irmãos, mãos do sangue de Jesus. Vejo de longe aqueles amigos também sofrendo pelo mestre perdido. Na mente a lembrança das mãos estendidas, multiplicando os pães, curando as feridas. O seu amor nos conquistou, o seu amor nos reconciliou, o seu amor nos tornou irmãos, mãos do sangue. Deu sua vida, dividiu a história, foi sua morte que nos deu a vida, a chance de recomeçar como irmãos. O seu amor nos conquistou, o seu amor nos reconciliou,
Igreja, aqui nós poderíamos assemelhar esse aglomerado de pessoas que se reúnem por todo mundo em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós poderíamos assemelhar essa comunhão dos santos, da qual nós confessamos credo apostólico lá, quando falamos no finalzinho sobre a parte do Espírito Santo. A igreja que não são as paredes, embora que se nós pedíssemos para muitos de nós aqui desenharem uma igreja, a maioria desenharia uma estrutura, mas biblicamente falando, a igreja são as pessoas e não necessariamente as paredes de um templo. Aqui nós poderíamos assemelhar essas pessoas que se reúnem em nome de Jesus. A Bíblia faz isso. E quando a Bíblia associa a igreja a algumas coisas, ela, por exemplo, vai associar a igreja a um corpo, a um organismo vivo com muitos membros, dos quais ali todas as partes são muito importantes, e se uma delas não estiver ali em funcionamento, ou se uma dessas partes estiver doendo, todo o corpo sofre. A igreja é associada ainda a uma edificação que cresce. Mas eu quero, nesses tempos de isolamento que vivemos, distanciamento social, associar a igreja ainda a uma terceira possibilidade, que é justamente um barco ao mar. Um barco ao mar. Ou ainda poderia ser um navio, por que não? Você já navegou de repente num cruzeiro? Você já participou de um cruzeiro? Ainda não? Pois é, eu também não. Caro, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Mas já vi vídeos, né? A gente vê fotos e tudo mais, e até filmes aí que se passam, então, dentro de um cruzeiro. E realmente ali é algo fantástico, a música toca, a tranquilidade toma conta, se conhece ali as pessoas novas, comida à vontade, né? Relacionamentos, abraços, descanso. E isso reflete muito bem uma das faces da igreja. Uma das faces. A igreja ela tem alegrias que são indescritíveis, como de repente a experiência de um cruzeiro em alto mar. E a gente vai lembrar, por exemplo, o que o salmista diz a respeito dessa comunhão cristã, que é a igreja, é o povo de Deus, quando ele diz: olha, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que é o Salmo 133:1. É bom e agradável que os irmãos estejam reunidos. Não é à toa que a nossa semana ela comece, né, com uma hora de comunhão em culto. Não é à toa que domingo de manhã é o dia tradicional de as pessoas estarem reunidas em culto. É verdade, né, que nas grandes metrópoles isso mudou para sábado à noite, domingo à noite, mas essencialmente, culturalmente, a gente conhece o domingo de manhã como o espaço do culto. Por quê? Porque nós iniciamos a semana no domingo, na primeira hora do dia, em comunhão com os nossos irmãos, e esse é um grande presente do nosso Deus para nós estarmos reunidos com os nossos irmãos. E um cruzeiro, então, que nós estamos falando, é a união harmoniosa das mais diferentes pessoas. São nacionalidades diferentes, são gostos diferentes, são personalidades diferentes, são estilos totalmente diferentes. E apesar disso, essas pessoas podem conviver no mesmo espaço, com alegria e sem problemas. Mas na igreja, o milagre ele é ainda maior. Porque na igreja a gente não tem aí os confortos que se experimenta aí dentro de um cruzeiro, por exemplo. E alguém disse uma vez, por exemplo, que a igreja poderia ser o maior milagre que Deus poderia mostrar para o ser humano. Porque quem que poderia unir pessoas tão diferentes umas das outras, como eu, como você, e de fato nós somos muito diferentes uns dos outros, já dentro da família é diferente. Imagine quando nós não somos da mesma família sanguínea e Deus consegue pegar então essa turma toda, que é muito diferente, uns bem esquisitos inclusive, né? Inclusive eu. E aí ele pega esse pessoal todo, reúne e faz igreja com essas pessoas. Isso é milagre de Deus, que Ele consegue pegar pessoas tão diferentes e dali tirar e fazer com que elas experimentem comunhão profunda e genuína. A igreja é um milagre de Deus,
mas é um milagre de Deus que também precisa aprender a experimentar as partes difíceis de um momento de estar navegando ao mar. Porque já o Bonhoeffer, que viveu lá no período da Segunda Guerra Mundial, que era pastor, teólogo e mártir, ele disse, olha, não é óbvio que a pessoa cristã, ela viva entre cristãos. Porque ele olha, né, para as questões lógicas e ele diz, não é óbvio que alguém consiga, como cristão, viver entre cristãos. Ou seja, a vida comunhão, ela é uma bênção de Deus, mas ao mesmo tempo ela traz bastante desafios, por causa das diferenças que nós experimentamos uns com os outros. E o Bonhoeffer é justamente alguém que experimenta essas duas faces da igreja, quando ele vive naqueles tempos. Ele escreve inclusive um livreto chamado Vida em Comunhão, que ele fala sobre 3 anos que ele teve lá de um seminário clandestino por causa da Gestapo lá e do período de Hitler, né, e do nazismo. Então, porque ele não era favorável ao nazismo, ele criou um seminário clandestino com jovens e ele fala dessa experiência de 3 anos convivendo com irmãos na fé, que foi uma experiência magnífica, ele conta. E ele escreve esse livro falando sobre vida em comunhão, a igreja em comunhão. Mas, ao mesmo tempo, ele experimenta dias bem difíceis como igreja. Quando ele vê irmãos bem próximos, irmãos bem queridos, irmãos que ele inclusive amava, ao lado de Hitler, defendendo o nazismo como algo bom, como algo até mesmo divino. E ali o Bonhoeffer, então, é alguém que vai experimentar tanto a parte boa do ser igreja, que é aquilo que nós relacionamos a um cruzeiro, né, onde tem tudo de bom, mas ele experimenta também tempestades terríveis e horríveis quando ele experimenta o ser igreja. O que é a igreja? A igreja é um barco de pessoas completamente diferentes, navegando em comunhão, com amizades, com alegrias, mas será que é somente isso? Certamente não. Senão seria propaganda aí para alguma agência de turismo. O Bonhoeffer, o próprio Bonhoeffer, ele disse assim, que somente a comunhão que passa pela grande decepção, com seus maus e desagradáveis aspectos, começa a ser o que ela deve ser diante de Deus. Ou seja, a verdadeira comunhão cristã mesmo é aquela que chega diante de Deus e reconhece, não, a gente tem problemas para trabalhar. A gente tem dificuldades, a gente tem tempestades que a gente experimenta. A verdadeira comunhão diante de Deus é aquela que não fica maquiando que está tudo bem, mas que quando tem problemas chega diante de Deus, Senhor, nos ajuda nisso. Nos ajuda nisso porque nós também experimentamos tempestades. Olha que interessante essa frase, somente a comunhão que passa pela grande decepção, com seus maus e desagradáveis aspectos, começa a ser o que ela deve ser diante de Deus. Ou seja, a igreja é o local onde eu também experimento dificuldades e conflitos. Não pelo prazer na dificuldade e no conflito, até porque tem gente que gosta de dificuldade e de conflito. Mas não é desses perfis que a gente está falando. Mas a gente está falando que mais cedo ou mais tarde, também na igreja a gente experimenta essas coisas. Mas essas coisas precisam não ser um caminho para divisão, mas precisam ser, para nós, um caminho para o crescimento individual e coletivo. E assim, certamente, nós cremos que o atual momento, ele também foi professor para nós e foi pedagogo para a nossa comunidade e para a cristandade mundial, no sentido de nos ensinar muitas coisas. Professor para ajudar a gente a entender melhor a solidão, de repente, das pessoas que estão à nossa volta e a solidão que as pessoas experimentam. Professor no sentido de a gente entender que a falta dos recursos, ela às vezes está no lado da nossa casa e que nós precisamos abrir os olhos das pessoas. Professor no sentido de nos empurrar para algumas ações que nós estávamos dormentes já há tantos anos. A dificuldade, a tempestade é aquela que tem a capacidade de nos ensinar coisas bastante profundas. Tempestades, meus amigos, servem para isso.
E às vezes a gente experimenta também tempestades relacionais. Não só como a de uma pandemia, que a gente precisa ficar em casa tantos meses acompanhando um culto na tela, né? E ali se esforçar para ter atenção até o final do culto. Não somente isso. Mas em tempos de polarização, como as que nós experimentamos, quantas vezes irmãos deixam de caminhar com irmãos por questões políticas, por exemplo? Como nós vivemos nesses últimos tantos anos? Quantas pessoas pararam de conversar com pessoas por questões políticas? Isso é uma pena. Ainda outras tempestades internas que certamente nós sabemos e conhecemos, e é triste que nós não consigamos caminhar unidos, apesar de preferências diferentes que às vezes nós temos. Para que servem as tempestades que a igreja experimenta? No caso da tempestade que Jonas experimentou lá da conhecida história no Antigo Testamento, a gente lembra, né, da historinha lá que ele foi fugir da missão para a qual Deus chamou ele, e daí no meio de uma tempestade que eles estão experimentando, eles sabem para que serve aquela tempestade. Era para botar a culpa em alguém. Então a tempestade naquele contexto da história de Jonas era para dividir quem era quem naquele negócio. A culpa é do Jonas. Então vamos jogar ele no mar. Vamos jogar ele para fora. Vamos excluir porque esse cara aí não está com nada. Mas não é o que Deus, o Senhor da sua igreja, sonha para nós. A tempestade, ela serve para unir a tripulação e fazer com que essa igreja ela possa ser referência para um mundo que é um mundo de divisão e de conflitos. Ou seja, a igreja que precisa ser farol para esse mundo, precisa ser referência para um mundo que gosta de dividir, que gosta de descartar pessoas, que gosta de afastar pessoas e excluir. Quando num barco surge uma tempestade, o ideal não é ficar perguntando de quem que é a culpa. Ou achar um culpado para tudo que acontece. Acho que é coisa do fulano, acho que é coisa do Beltrano. Se o outro tivesse feito assim, nada disso teria acontecido. Ou eu não concordo com a tempestade e vou cruzar os meus braços aqui esperando que passe em sinal de revolta. Não. Isso acontece às vezes como um mau exemplo. Como no caso de Jonas, por exemplo. A tripulação, ela não deve ficar procurando culpados, mas ela precisa se unir. E certamente é assim, quando num barco a tripulação enfrenta a tempestade, ela se une. Ela não fica procurando de quem é a culpa da tempestade, mas ela se une mais do que nunca para poder superar aquilo que eles estão experimentando. A tempestade serve para unir a igreja do Senhor. E nós nos abraçamos então. No meio da fragilidade que nós experimentamos lá e cá, nas fragilidades que a gente ainda vai experimentar como pessoas, como igreja, e testemunhamos para esse mundo, então, qual é o farol também que nos guia, que é Jesus. Esse é o nosso farol. O farol, dentro do contexto ali de navegação, é aquilo que serve como orientação noturna para os barcos, mas também no meio de tempestade é aquilo que então direciona esses barcos para irem para um lugar seguro. E o nosso farol, a nossa orientação, ela só pode ser uma. Ela só pode ser Jesus. Mas enquanto cada um continua caminhando, olhando para outras questões que não são Jesus, mais cedo ou mais tarde a gente vai querer jogar alguém para fora do barco, achando que esse ou aquele não são dignos de estar no mesmo barco. Quem é o nosso farol quando nós vivemos e experimentamos igreja? Alguns são guiados por partidos políticos, outros por vontades pessoais, outros ainda são guiados por currículos, por faixa etária, mas nós somos chamados a ser guiados e ter como único farol da nossa vida e da nossa igreja o próprio Jesus dessa igreja. Se no mar da vida nós, no mesmo barco, não olharmos para o mesmo horizonte, mais cedo ou mais tarde a tendência é querer jogar pessoas para fora do barco. Assim como aconteceu com o Jonas. Se nós somos irmãos, a nossa relação então
não deveria ser como a relação de Caim e Abel. Alguém escreveu isso de maneira bem interessante. Ele disse que a gente vive num momento tão conturbado relacional que se nós somos irmãos, aliás, ontem era dia do irmão, né? E a gente deu esse tema aqui para esse culto, mas nem sabia que era dia do irmão. Coincidência. Mas ele disse assim que se a relação na igreja é uma relação entre irmãos, então a gente vai ter que dizer que a referência para a nossa comunhão entre irmãos é Caim e Abel, onde um assassina o outro. Não literalmente, às vezes. Mas qual é o tipo de relação que nós temos com os nossos irmãos? Que o nosso testemunho ele não seja o testemunho de Caim e Abel, mas que seja de um testemunho de que de fato nós vivemos como irmãos nessa igreja que é milagre de Jesus. Não tem problema que o outro pense diferente de mim aqui e ali. Não tem problema que ele discorde de mim em alguns pontos. Nós somos irmãos. E por isso nós dois juntos, por mais que pensemos diferentes, nós olhamos e oramos para o mesmo Senhor, que aponte para nós a verdade e transforme os nossos corações a partir da sua vontade. E que nos dê um coração, de fato, disposto a ser quebrantado, para que a gente saiba o que Jesus está querendo que eu pense sobre isso, sobre aquilo e sobre aquele outro. É uma tarefa que nós temos também, de orar ao nosso Senhor para que sejamos moldados e que nós caminhemos unidos, porque a grande tentação às vezes é caminhar separado. Eu não estou falando aqui da comunidade de Barreiros apenas, eu falo da igreja como um todo. Aliás, a gente experimenta a igreja um pouquinho diferente nesses tempos. A gente experimenta uma igreja mais nacional agora, né? Porque a gente tem pessoas de vários lugares que inclusive nos assistem. Mas a grande tentação é, às vezes, nós caminharmos divididos. Por quê? Porque nós vivemos na era do plano cartesiano. E a gente quer dividir tudo certinho, tudo tem que ter o seu lugar. A gente divide aqui e divide ali, e tudo muito minimalista e tal, e a gente divide tudo certinho, né? Por exemplo, aí lá a gente tem a gaveta em casa, daí tem a gaveta das cuecas, e daí precisa separar as cuecas das meias, e alguns separam até as cores, e tem que separar então a meia do futebol, da meia social, da meia esportiva, e separa tudo. E a gente vive nesse perfil de que a gente precisa separar tudo certinho. E na medicina é igual, vocês já perceberam que nós temos especialistas minimalistas. Nós não temos mais clínicos gerais, com raras exceções. A gente tem o especialista do dedinho, o especialista da orelha direita, o da orelha esquerda, estou exagerando, né? Mas o especialista em visão, e a gente perde a dimensão do todo. Nós temos, às vezes, que passar por 7 médicos diferentes para descobrir o que a gente tem. E antigamente não, a gente ia no clínico geral, ele já sabia que o problema que a gente tinha, às vezes, na coluna, era reflexo de um problema na arcada dentária. Mas hoje em dia a gente perdeu a dimensão do todo. E a gente separa tudo, em nome, às vezes, de dizer que isso é ordem. Mas nem sempre isso é bom. E a gente separa tudo em setor A, B, C, D, e dentro do setor A a gente separa em setor A e B de novo, ou setor 1 e 2. E é por isso que a gente gosta de dizer que a igreja precisa ser um corpo, não dividido em setores, tem esse setor aqui, ali, ali. É claro que isso existe para ordenar, mas isso a gente tem também para que a gente possa se organizar no sentido de que a gente vai estar todos juntos um dia também em culto na igreja. E é por isso que o pastor sempre diz para os jovens: jovens, participem dos cultos, porque é lá que está a igreja maior. Porque é lá que tem um pedaço maior da igreja, onde a gente vai conhecer a senhora fulana, o senhor Beltrano, aquele senhor lá, aquele homem que é uma referência na vida espiritual. Não que a juventude não seja importante, ela é muito importante. Mas ela precisa me levar para o culto, que é a reunião maior dessa igreja de Jesus, onde ele faz o grande milagre de pessoas diferentes viverem juntas, exercitando o perdão, estimulando a comunhão. E nesse sentido, eu quero convidar a gente, ao mesmo tempo, a recordar com alegria. A gente aniversariou como comunidade nesses últimos dias aí, de recordar com alegria dos tempos presenciais que nós vivemos até pouco tempo atrás, e esperançar nesse retorno que a gente certamente vai ter em breve, e de dizer que nós temos saudades disso tudo.
A mesma saudade que Paulo, por exemplo, tinha do seu amado irmão Timóteo. Quando ele escreve para o Timóteo, diz: olha, eu lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. E certamente a gente também quer dizer isso assim: olha, nós estamos ansiosos por ver pessoas, para que também a nossa alegria, ela transborde. Que o desejo de Paulo em ver Timóteo seja o mesmo de nós também, de vermos uns aos outros, para que nós transbordemos de alegria. Como é bom viver unidos os irmãos, e que nós vivamos de fato como irmãos, não como Caim e Abel, mas como irmãos, lembrando que essa morte de Jesus por nós nos reconcilia com Ele e ao mesmo tempo uns com os outros. Por isso que as tempestades que nós vivemos e as que a gente ainda vai viver, elas sejam pedagogas para a nossa igreja, para a igreja cristã no Brasil, no mundo, para que essa igreja possa não dividir, separar, excluir, excomungar, mas que essa igreja possa se unir, reconciliar e saber que Jesus é aquele que faz o milagre de fazer todas essas pessoas diferentes olharem para o mesmo farol, que é Jesus, e ali experimentarem uma doce e plena comunhão. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa ter um abençoado fim de semana ainda, nesse finalzinho de domingo, e uma abençoada semana que vai se iniciar. Nós queremos também orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos viver e experimentar igreja. Ainda que nesses tempos um pouco diferente, quando nós lembramos de pessoas em oração, quando nós mandamos uma mensagem aqui, fazemos uma ligação ali, ou comentamos aqui no nosso culto ao vivo, curtimos o comentário de um irmão querido, Senhor, é um pouco diferente. A gente sabe que não é o ideal, mas é o nosso real hoje. E a gente ora, Senhor, a Ti, para que o quanto antes nós também podemos estar juntos como irmãos. Estimula-nos, Senhor, a reconciliação, a estimular o perdão, para que a gente de fato viva como irmãos, Senhor. E isso só é possível por causa do Teu sacrifício por nós na cruz. Fica com cada um ali, Senhor. Também aqueles que são motivos de oração. Eles são colocados diante de Ti, sobre o Teu cuidado, Senhor, para que Tu sejas Senhor. É sob a Tua vontade que nós nos colocamos também, quando nós pensamos aqui em cada uma dessas pessoas, que certamente esses nossos queridos também pensaram ali. Cuida da Tua igreja, Senhor, das famílias, também aqui da família de cada um também que hoje está aqui, cuidando e preparando esse culto, e que Tu dês a nós também, Senhor, um tempo abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz do Senhor e sirva-o com alegria. Amém. Um abençoado domingo, queridos. E a gente se encontra aí nas nossas próximas programações, que você acompanha aqui pelas nossas páginas e também nos nossos grupos de WhatsApp da comunidade. Um abraço a todos.